Eu sou a Raquel. E a imagem do meu marido, da amante dele e da própria mãe olhando para a travessa de prata que eu tinha acabado de colocar na mesa é algo que eu vou levar para o túmulo com um sorriso no rosto. Vitor estava no meio de um brinde, segurando sua taça de cristal baccarat, celebrando o que ele chamava de o negócio do século. Ele olhou para mim, com aquele desprezo gelado que ele aperfeiçoou nos últimos 8 anos, e disse na frente de todos os sócios e amigos: Raquel, você esqueceu o molho de novo? Às vezes eu acho que pago caro demais por um serviço tão amador, mesmo sendo de casa. A mesa riu. Gabriela, a amante que ele fingia ser apenas a arquiteta do projeto, deu aquele risinho de pena, tocando o braço dele. Minha sogra, Dona Constância, revirou os olhos. Eles achavam que eu ia baixar a cabeça, correr para a cozinha e pedir desculpas, como eu fiz milhares de vezes antes. Eles achavam que eu era apenas a esposa troféu que tinha virado a empregada doméstica não remunerada. Mas naquela noite, eu não fui buscar o molho. Eu sorri. Um sorriso calmo, terrível. Não esqueci nada, querido, eu disse, minha voz firme cortando o silêncio da sala de jantar. O prato principal de hoje é especial. Eu levantei a tampa da travessa de prata. Não havia um assado, não havia lagosta. Havia apenas uma pilha grossa de documentos grampeados, descansando sobre a porcelana fria. No topo, em letras garrafais, lia-se: Petição de divórcio litigioso, CC, pedido de prisão preventiva. O som do garfo de Vitor caindo no prato de porcelana foi a música mais doce que já ouvi. Mas antes de te contar como eu destruí o império de mentiras desse homem, da mãe dele e da mulher que tentou roubar minha vida, eu preciso te pedir uma coisa. Se você já foi subestimada, se já te fizeram sentir pequena dentro da sua própria casa, deixa seu like agora. Se inscreva no canal, porque essa história é para você. E comenta aqui embaixo, de qual cidade você está me ouvindo? Eu quero saber até onde minha voz está chegando. Pronta? Então vamos voltar para onde tudo começou. Há 8 anos eu achava que tinha ganhado na loteria. Vitor parecia o príncipe encantado moderno. Ele era um incorporador imobiliário brilhante, carismático, com aquele tipo de confiança que faz você acreditar que nada de ruim pode acontecer enquanto estiver ao lado dele. Nós nos conhecemos quando eu ainda trabalhava como diretora de marketing em uma grande agência na Avenida Paulista. Eu era boa no que fazia. Eu ganhava meu próprio dinheiro, tinha meu apartamento, minha independência. Mas Vitor era avassalador. Ele me levou para jantar nos lugares mais caros de São Paulo, me mandava orquídeas no meio do dia, me levava para fins de semana em resorts exclusivos na Bahia. Ele me fez sentir a mulher mais especial do mundo. Você não precisa trabalhar tanto, Raquel. Ele me disse 6 meses depois do nosso casamento, enquanto jantávamos na cobertura que ele tinha acabado de comprar nos jardins. Olha para essa casa. Olha para a vida que podemos ter. Eu quero que você cuide do nosso lar. Eu quero chegar em casa e encontrar minha rainha, não uma executiva estressada. Deixa que eu cuido de tudo. O meu dinheiro é o nosso dinheiro. O meu dinheiro é o nosso dinheiro. Essa foi a primeira grande mentira. A mentira que me convenceu a pedir demissão. A mentira que me colocou na gaiola de ouro. A transição de rainha do lar para empregada de luxo não aconteceu da noite para o dia. Foi sutil. Foi como sapo na água fervendo. No começo, ele sugeriu que dispensássemos a cozinheira porque ninguém temperava a comida como eu. Eu achei romântico. Depois, a diarista foi reduzida de todos os dias para 2 vezes na semana, porque Vitor dizia que não gostava de estranhos em casa o tempo todo, e que eu, estando em casa, poderia supervisionar melhor ou fazer as coisas do nosso jeito. 1 ano depois, eu estava esfregando o chão de mármore travertino da sala, porque Vitor achava que a diarista não deixava brilhante o suficiente. Mas o pior não foi o trabalho doméstico. Foi o controle financeiro. Para que você precisa de um cartão de crédito sem limite, amor? Ele me disse, trancando o American Express no cofre do escritório. É mais seguro se eu gerenciar os investimentos.
Vou te dar uma mesada para as despesas da casa e para suas coisas pessoais. É mais simples. Mesada. A palavra em si já era infantilizante. E o valor? 500 reais por semana. Para tudo. Supermercado, produtos de limpeza, manicure, roupas. Vitor andava com ternos italianos sob medida, relógios que custavam o preço de um carro popular, jantava fora com clientes quase todas as noites. E eu? Eu estava no supermercado contando moedas, trocando o sabão em pó de marca pelo mais barato, parando de comprar minhas revistas, parando de ver minhas amigas para não ter que gastar com um café. Cada nota fiscal era auditada. Se eu gastasse 10 reais a mais no açougue, eu tinha que explicar. Você não tem noção de valor, Raquel, ele dizia, balançando a cabeça com desapontamento, como se estivesse falando com uma criança. Eu me mato de trabalhar para manter esse teto sobre sua cabeça e você desperdiça com... O que é isso? Queijo importado? Nós não precisamos disso. Eu me sentia pequena. Me sentia ingrata. Afinal, eu morava numa cobertura de 400 metros quadrados. Quem eu era para reclamar? E então havia os domingos, o dia sagrado de Dona Constância. Minha sogra não entrava na minha casa para visitar. Ela entrava para inspecionar. Uma mulher de berço, como ela gostava de dizer, que nunca aceitou que o filho se casasse com alguém que, segundo ela, não tinha sobrenome. Todo domingo, o almoço era um teste que eu estava fadada a reprovar. As flores estão murchas, Raquel, ela dizia, passando o dedo sobre o aparador. E tem pó aqui. Você passou o dia todo em casa e não viu isso? O rosbife está seco, ela comentava na mesa, empurrando o prato. Minha querida, se você não trabalha fora, o mínimo que se espera é que domine a arte de servir seu marido e a família dele. É sua única função, não é? E Vitor? Ele nunca me defendia. Pelo contrário. Mamãe tem razão, Raquel, ele dizia, sem nem olhar para mim. Você precisa se esforçar mais. Eu trago pessoas importantes aqui. A casa é o meu cartão de visita. Eu engolia o choro junto com a carne seca. Eu me convencia de que se eu me esforçasse mais, se eu fosse a esposa perfeita, a dona de casa impecável, eles me valorizariam. Como eu era ingênua. A humilhação subiu de nível quando Gabriela entrou em cena. Vitor a trouxe para casa numa quinta-feira à noite. Raquel, essa é a Gabriela. Ele apresentou. Ela era alta, loira, impecável num terninho de linho que custava mais do que todo o meu guarda-roupa atual. Ela é a arquiteta responsável pelo novo complexo comercial que estou lançando. Vamos precisar trabalhar até tarde aqui em casa algumas vezes. O escritório está uma bagunça com a reforma. Gabriela sorriu para mim. Não foi um sorriso amigável. Foi um sorriso de predadora. Ela olhou para o meu avental. Eu estava terminando o jantar e para o meu cabelo preso num coque mal feito. Prazer, Raquel, ela disse. O Vitor fala tanto de como você é, dedicada às coisas do lar. Naquela noite, eles se sentaram na mesa de jantar com plantas, projetos e garrafas de vinho. Vitor me chamou. Raquel, traga mais gelo e prepare uns aperitivos para a Gabi. Ela teve um dia longo. Eu fui para a cozinha. Preparei uma bandeja. Voltei. Obrigada, querida, Gabriela disse, sem nem olhar para mim, pegando uma torrada como se eu fosse a garçonete invisível. Vitor, essa ideia da fachada é genial. Você tem uma visão tão sofisticada. Preciso de gente à minha altura para executar, Gabi, ele respondeu, tocando a mão dela acidentalmente sobre a mesa. Gente que entende o mundo lá fora. Eu estava parada ali, segurando a bandeja vazia, e me senti transparente. Eu era a esposa, mas ali, naquela sala, eu era a empregada, a mulher que servia o vinho e recolhia os pratos sujos enquanto os adultos conversavam sobre negócios e milhões. Isso durou meses. Gabriela estava lá 3, 4 vezes por semana. Dona Constância começou a vir durante a semana também, para ajudar a Gabriela a escolher as cores, dizia ela. Gabi tem um gosto tão refinado, minha sogra dizia na minha frente.
tão europeu. Diferente desse seu estilo meio rústico, Raquel. Talvez você devesse deixar a Gabi redecorar a sala de estar. O que acha, Vitor? Ótima ideia, mãe. Vitor concordou. Raquel não tem olho para essas coisas. Eles estavam me apagando da minha própria casa. Redecorando meu espaço, gastando o dinheiro que supostamente era nosso, enquanto eu tinha que pedir permissão para comprar shampoo. Mas a virada aconteceu numa tarde de terça-feira. Uma terça-feira que deveria ser comum. Vitor tinha viajado para um congresso no Rio de Janeiro. Gabriela, coincidentemente, estava visitando uma obra fora da cidade. Eu não sou burra, eu sabia que havia algo, mas a negação é uma droga poderosa. Fui limpar o escritório de Vitor. Era o único cômodo que ele trancava, mas naquela manhã, na pressa para o aeroporto, ele deixou a chave em cima da cômoda no quarto. Eu entrei com o aspirador de pó, mas parei quando vi o cesto de lixo. Estava cheio de papéis rasgados. Vitor era paranoico com triturar documentos, mas parecia que a pressa o tinha feito descuidar. No topo da pilha havia um recibo amassado. Eu o alisei. Era de um restaurante no Rio de Janeiro. O congresso só começava no dia seguinte, mas o recibo era de ontem à noite. 3 is, 800,00 num jantar. Champanhe cristal, caviar, R$ 3.800. Eu olhei para aquele pedaço de papel e senti meu estômago embrulhar. Naquela mesma semana, Vitor tinha gritado comigo porque a conta de luz tinha vindo R$ 50,00 mais cara. Ele tinha me feito cancelar a TV a cabo do quarto de hóspedes para cortar custos. E ali estava ele, gastando em uma noite o que ele me dava para viver por 2 meses. Mas não foi o valor que me fez cair de joelhos. Foi o que estava embaixo do recibo. Havia um envelope pardo, meio aberto, dentro de uma pasta que ele devia ter deixado fora do cofre. Curiosidade ou destino, eu puxei. Eram extratos bancários, mas não do banco que eu conhecia. Eram contas nas Ilhas Cayman. Contas em nome de empresas que eu nunca tinha ouvido falar. Os números eram obscenos. Entradas de 150, 1.000, R$ 200, 1.000, depósitos em dinheiro vivo. E saídas. Transferências para contas em nome de Gabriela Romano. Consultoria de design. 40. R$ 1.000 por mês. Gabriela não era apenas a amante. Ela estava sendo paga, e muito bem paga. Continuei cavando. Minhas mãos tremiam tanto que eu quase rasguei os papéis. Encontrei uma troca de e-mails impressa entre Vitor e um advogado. O assunto: estratégia de blindagem patrimonial e divórcio. Li as mensagens, sentindo o bile subir na garganta. Vitor, já transferimos 80% dos ativos líquidos para as holdings no exterior. A casa está em nome da empresa de fachada. Se você pedir o divórcio agora, a Raquel sai sem nada. Ela não tem renda, não tem bens no nome dela, e com o acordo pré-nupcial e a falta de contribuição financeira, podemos alegar que ela foi totalmente dependente. Oferecemos uma pensão mínima por 2 anos e ela que se vire. A resposta de Vitor: ótimo. Quero resolver isso antes do fim do ano. A Gabriela já está impaciente para assumir o lugar dela oficialmente. A Raquel já virou um móvel velho nessa casa. Útil para limpar, mas feio de olhar. Móvel velho, útil para limpar. Eu caí sentada no tapete persa do escritório. As lágrimas vieram, quentes e dolorosas. Eu dei 8 anos da minha vida. Eu abandonei minha carreira. Eu me humilhei, servi, limpei, cozinhei, economizei cada centavo enquanto ele vivia como um rei. E ele ia me jogar na rua como um cachorro sarnento. Ele, a amante e a mãe dele estavam rindo de mim. Naquele momento, no chão daquele escritório frio, a Raquel chorosa, a Raquel submissa, morreu. Eu me levantei, enxuguei o rosto e senti algo novo nascer no lugar da tristeza. Ódio. Um ódio puro, cristalino e gelado. Você quer uma empregada, Vitor? Eu sussurrei para o escritório vazio. Então você vai ter. Você vai ter a empregada que vai limpar a sua vida inteira. Eu não confrontei ele quando ele voltou. Ah, não. Isso seria amadorismo. Eu sorri. Eu perguntei como foi o congresso. Eu lavei as roupas dele que cheiravam ao perfume da Gabriela.
E enquanto ele dormia, eu comecei a trabalhar. Lembrei de uma antiga amiga da época da faculdade, a Cláudia. Ela não era apenas advogada, ela trabalhava na área criminal e tributária. Marquei um encontro com ela num café longe do meu bairro, pagando com dinheiro que eu tinha economizado das trocas de supermercado. Quando mostrei as fotos dos documentos para a Cláudia, o rosto dela ficou pálido. Raquel, isso não é só traição ou ocultação de bens, ela disse baixinho, olhando para os lados. Isso é lavagem de dinheiro, sonegação fiscal pesada, evasão de divisas. O Vitor não está só escondendo dinheiro de você. Ele está lavando dinheiro para alguém. Essas quantias em espécie. Isso tem cheiro de crime organizado ou esquema político. O que eu faço? Perguntei. Se você pedir o divórcio agora, ele esconde tudo e você sai sem nada. Ou pior, ele pode ficar violento se souber que você sabe. Mas, se você colaborar com a polícia, se você for a informante, você pode conseguir imunidade, proteção e uma parte dos bens recuperados que não forem ilícitos. Eu topo, eu disse na hora. É perigoso, Raquel. Você vai ter que viver com ele, fingir que está tudo bem, enquanto grava e copia tudo. Eu já vivo com o inimigo, Cláudia. A diferença é que agora eu tenho uma arma. Pelos 2 meses seguintes, eu fui a atriz digna de um Oscar. Eu instalei gravadores embaixo da mesa do escritório dele. Eu aprendi a senha do computador dele, observando o reflexo nos óculos dele quando ele digitava. Eu copiei HDs inteiros enquanto ele tomava banho. Descobri tudo. Vitor estava lavando dinheiro para uma rede de jogos ilegais e propina de construtoras. A empresa da Gabriela era uma fachada para emitir notas fiscais frias, minha sogra. O apartamento dela e o estilo de vida eram financiados por esse esquema, e ela sabia. Havia e-mails dela cobrando a parte dela para manter as aparências sociais. Eles eram uma quadrilha familiar, e eu era a idiota útil. A humilhação continuou, é claro. Num jantar, Vitor estalou os dedos para mim porque o copo dele estava vazio. Mais uísque, Raquel. E rápido. Gabriela riu e disse. Nossa, Vitor, você a tem bem treinada. Eu servi o uísque e imaginei o gosto de vê-los atrás das grades. O golpe final veio quando Vitor anunciou que daria um jantar da vitória. Fechei o ciclo, Raquel, ele disse, e eu sabia que ele estava falando sobre ter terminado de lavar uma quantia enorme de dinheiro e estar pronto para fugir com a Gabriela. Quero um jantar na sexta-feira. Convidei meus sócios, o advogado, a Gabriela e minha mãe. Quero tudo perfeito. Vai ser inesquecível, querido, eu prometi. E então, chegamos à noite de hoje. Passei o dia cozinhando. Não porque ele mandou, mas porque eu queria que o cenário fosse perfeito. Preparei o assado favorito dele. Arrumei as flores como Dona Constância gostava. Quando os convidados chegaram, eu estava vestida com o meu uniforme não oficial, um vestido preto simples, sem joias, cabelo preso. A figura da subserviência. Gabriela estava deslumbrante em um vestido vermelho, sentada à direita de Vitor, no lugar que deveria ser meu. Dona Constância estava na ponta, reinando. O jantar transcorreu com as humilhações de sempre. Essa carne está um pouco passada, não acha? Dona Constância comentou. A Raquel nunca teve mão para carnes nobres, mãe. Vitor respondeu rindo. Mas ela é esforçada. Serve para o básico. Amor, Gabriela disse tocando a mão dele. Quando mudarmos a decoração. Digo, quando o escritório ficar pronto, vamos contratar um chefe de verdade, né? Com certeza. Ele piscou para ela. Eles estavam falando do meu futuro, da minha expulsão, na minha cara. Bom, Vitor levantou a taça. Quero propor um brinde. Ao futuro, aos novos horizontes, e a tirar o peso morto das nossas vidas. Todos riram. Eles sabiam, todos na mesa sabiam que ele ia pedir o divórcio na semana seguinte. Foi aí que eu trouxe a travessa de prata. Antes do brinde, eu disse, com uma calma que fez a sala ficar levemente silenciosa. O prato principal. Caminhei até a cabeceira da mesa. Coloquei a travessa na frente de Vitor. O que é isso? Ele perguntou, impaciente.
Espero que não tenha queimado. Não, eu disse. Está no ponto. Levantei a tampa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Vitor olhou para a pilha de papéis. Vi seus olhos percorrerem as palavras divórcio litigioso, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. Ele ficou pálido, transparente. O que é isso? Ele sussurrou, a voz falhando. Isso, Vitor. Eu disse, apoiando as mãos na mesa e me inclinando sobre ele pela primeira vez, olhando-o de cima para baixo. É o fim da sua festa. Você ficou louca? Dona Constância gritou, se levantando. Como ousa servir papéis no jantar? Sente-se, Constância, eu ordenei. Minha voz saiu como um trovão. Ela se sentou, chocada. Você também vai querer ler isso. Página 15. Onde detalha como você recebia mesada de dinheiro ilícito para lavar a imagem do seu filho. Gabriela tentou se levantar discretamente. Gabi, querida, não vai ficar para a sobremesa? Eu perguntei, sorrindo para ela. A Polícia Federal deve estar subindo pelo elevador de serviço agora. Acho que eles têm um mandado para a sua empresa de design também. Do que você está falando? Vitor tentou recuperar a postura, mas suas mãos tremiam tanto que ele derrubou o vinho na toalha branca. Você não sabe de nada, sua inútil. Eu vou acabar com você. Você não vai acabar com ninguém, Vitor. Eu sei de tudo. Eu sei das contas nas Ilhas Cayman. Eu sei dos pagamentos da construtora Delta. Eu sei das transferências para a Gabriela. E, o mais importante, eu tirei um pequeno pendrive do bolso do meu vestido e balancei na frente dele. Eu tenho tudo gravado. Você. Você nos traiu, ele disse, com os olhos cheios de ódio. Traição? Eu ri. Não, querido. Eu só fiz o meu trabalho. Eu limpei a casa, tirei o lixo. Nesse momento, a campainha tocou. Não foi um toque suave. Foram batidas fortes, autoritárias. Abram! Polícia Federal! A cor sumiu do rosto de todos na mesa. Os sócios de Vitor começaram a suar frio. Eu caminhei até a porta, com a calma de quem vai receber uma visita querida. Abri. O delegado Marcos, com quem eu vinha conversando há 2 meses, entrou com uma equipe de agentes armados. Vitor Morgan. Ele perguntou. Vitor não conseguia nem falar. Ele estava paralisado na cadeira. O senhor está preso, o delegado anunciou. Foi um caos. Gabriela começou a chorar e gritar que não sabia de nada, que era apenas uma funcionária. Dona Constância tentou dar uma carteirada, dizendo que conhecia o governador, até que um agente disse para ela baixar o tom ou seria algemada por desacato. Vitor foi algemado com o rosto pressionado contra a mesa de jantar onde ele tinha acabado de me humilhar. Ele virou a cabeça para mim com a bochecha esmagada contra a madeira nobre. Raquel, por favor, me ajuda. Eu sou seu marido. Eu me aproximei dele. Acariciei o cabelo dele como ele fazia comigo quando queria me manipular. Eu sei, querido. E eu fui a esposa perfeita. Eu te servi até o fim. Servi a sua sentença. Eles foram levados. Todos eles. Vitor, Gabriela, os sócios. Dona Constância foi intimada a depor e teve o passaporte apreendido na hora. Eu fiquei sozinha na cobertura. O jantar estava esfriando na mesa. O vinho manchava a toalha. Eu me servi de uma taça do vinho de 2.000 que Vitor tinha aberto. Fui até a varanda e olhei para as luzes de São Paulo. O processo foi longo. Vitor pegou 18 anos de prisão. Gabriela pegou 5 anos como cúmplice e perdeu o registro de arquiteta. Dona Constância perdeu a pose, os imóveis e vive hoje de favor na casa de uma prima distante, reclamando da vida. E eu, graças ao acordo de colaboração premiada, eu fiquei com 50% dos bens que foram comprovados como lícitos, o que sobrou da herança do pai dele e alguns investimentos antigos. Não fiquei bilionária, mas fiquei milionária. Vendi a cobertura. Comprei uma casa linda, arejada, só minha. Voltei a trabalhar com marketing. Abri minha própria consultoria. Hoje, ninguém me diz o que vestir. Ninguém conta minhas moedas. E o mais importante,
Ninguém nunca mais me tratou como empregada na minha própria vida. Vitor queria uma mulher submissa que não fizesse perguntas. Ele achou que tinha me quebrado, mas a verdade é que ele só estava afiando a lâmina que cortaria a garganta dele. Então, meninas, a lição de hoje é simples. Nunca subestimem a mulher que conhece todos os segredos da casa, porque um dia ela pode decidir que a limpeza pesada inclui jogar o marido no lixo. Se você gostou de ver a justiça sendo servida fria, curte esse vídeo. Compartilha com aquela amiga que precisa abrir os olhos. E lembra, você não é empregada de ninguém. Você é a dona do seu destino. Até a próxima história. Beijos da Raquel.